Este é o terceiro podcast Vem Pro Topo, o podcast das pessoas líderes que fazem a diferença e escalam suas montanhas rumo ao topo, rumo à realização dos seus sonhos e propósitos. Líder escalador, é uma honra estar aqui na sua presença, então vamos ao triplo C, curtir, compartilhar e comentar. Comentários são bons porque a gente responde os comentários, a nossa equipe nos passos principais, os mais importantes, os que têm perguntas, e aí nós vamos dando esse feedback para vocês aqui. Inscreva-se no canal se você estiver assistindo pelo YouTube e você vai receber em primeira mão as nossas novidades. Eu sou Márcio Moura Moreno, consultor de sistemas, coach e especialista em gestão de pessoas. E eu apresento a nossa psicóloga, a doutora Mel Moura Moreno, que é Master Coach, PhD em Neurociência e especialista em liderança, a nossa querida doutora Mel. Gratidão pela sua presença, gratidão por você estar sentindo a importância de se ocupar com a sua liderança. Porque quando nós decidimos nos ocupar com a nossa liderança, nós estamos realmente vivendo a melhoria contínua. E isso é imprescindível para que nós possamos escalar a nossa montanha, pessoal. Então vamos lá, em poucas palavras, relembrar o que estamos trabalhando desde o primeiro estágio na nossa jornada, na nossa escalada. O ousar, que é construir uma mentalidade evolutiva. Vencer barreiras, que são as 5 atitudes, e você, se você fizer as 5 atitudes, você vai ver a sua vida mudar radicalmente em pouco tempo. E ir além, que é o que vamos falar hoje, que é sobre o tempo. Quanto tempo o tempo tem? Uau, quanto tempo o tempo tem. Nós temos duas formas de tempo. O tempo cronológico, que é aquele tempo que nós metrificamos em anos, meses, estações, se bem que agora isso é meio difícil, as estações do ano definidas, né? As 4 num dia só. Exato. Né? Horas, minutos, segundo, tempo cronológico. Nós temos também o tempo emocional, também conhecido como tempo psicológico. É aquele tempo que até a música diz, né? Tristeza não tem fim, felicidade sim. Por que nós temos esses versos na canção Tom Jobim, né, Márcio? Tom Jobim. Preciso relembrar. Vamos dar uma pesquisada enquanto ele pesquisa, eu vou falando a respeito disso. Nos momentos tristes que nós enfrentamos, e faz parte da vida os momentos tristes, eles se parecem, eles vêm com uma carga pesada e, portanto, passam mais lentamente. Isso porque somos nós que estamos enfrentando a dor. Então, ele é psicológico por quê? Porque ele é para cada um. Por isso que existem pessoas que vivem luto pela perda de um ente querido, um ente amado, né? E esse luto dura 1 ano, dura 2 anos, para outros 3 meses, 6 meses. Tem gente que dura uma vida, né? Tem gente que dura uma vida. Este é o tempo psicológico, é o tempo que você precisa, no caso do luto, para cicatrizar essa ferida que esta ausência, que essa perda nos traz. Já os momentos de felicidade, de plenitude, eles vêm com aquela carga de passarem mais rápido. Mas não, eles têm a mesma duração. Resta saber se você está, de fato, vivendo aquele momento alegre. Então tem gente que fala assim, ai, meu casamento, a cerimônia, eu demorei tanto para planejar, para fazendo tal. No dia passou e eu não percebi. Mas onde estava você no seu casamento? É a pergunta que eu faço. Porque quando você está presente com a sua mente, com o seu corpo, naquele momento, ele tem a duração que precisa ter. Nem mais, nem menos.
Então, a música, você descobriu de quem são os versos? Antônio Carlos Jobim. Eu amo ponto. o MPB, Antônio Carlos Jobim. Ponto. E ponto para o Márcio Não, Gugu. para Melcino. Ah, para mim. É ela que acertou. Eu que acertei. Então, na verdade, esse tempo psicológico, ele é, portanto, para cada um, mas para você vivê-lo intensamente, esteja presente, tanto nos momentos de tristeza quanto nos de alegria. Nos momentos de tristeza, eu sempre digo isso nas sessões de terapia, ou de coaching, ou na mentoria, que nós precisamos viver intensamente o momento. Então, luto, tempo psicológico do luto. Eu já passei pelo luto de pessoas muito amadas, dentre elas, meus pais. E aí a gente vê muito, a pessoa chega pra gente e fala assim, triste, né? Não chora, não. Hã? Como não chora, não? Você está passando por uma dor, né? Pois é. Então, chore sim. Se você sente vontade de chorar, chore. Se você sente vontade de ficar calado, fique. Mas eu chego no velório e me posiciono como? Simples. Chega, olhe para aquela pessoa, abrace aquela pessoa, empatia. Abrace Falamos aquela no pessoa. último podcast. Falamos no último podcast. Abrace aquela pessoa e esteja presente para ela ali. Em silêncio. Né? Bom senso, elegância, em silêncio. Se a pessoa quiser falar, você está pronto para ouvir. E se ela não falar, fique em silêncio, porque no momento de dor, às vezes a gente não quer ouvir muita coisa também. Já nos momentos de alegria, festeje junto, esteja junto, mas lembre-se, aquele momento é do outro. Esteja com o outro. Faça o aplauso para ele, né? Para que aquela pessoa viva intensamente. Então, nós temos tempo cronológico, tempo psicológico, tempo da emoção. E por que não dizer? Nós temos o tempo de Deus, que é o Kairós. Este tempo, uns estudos que eu fiz, ele é medido em éons, e nós não sabemos quanto tempo dura um éon. Então, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Quanto tempo duraram esses 6 dias? Nós não sabemos. Será que foram 24 horas? Acredito que não. Podem ter sido eternidades, até que tudo estivesse montado. Então, quando nós entendemos que o tempo emocional ele é absolutamente particular e não tem como você mensurar. O cronológico é inventado e o de Deus nós não temos domínio. Mel, você pode me perguntar, e aí, como que eu faço? Vamos administrar o tempo cronológico da melhor maneira possível. E isso envolve uma maturidade emocional. Nossa, muito grande. Por quê? Porque nós somos o tempo todo bombardeados, né, com informações, principalmente agora, no Na mundo hora digital. da internet, né? Depois da internet, a coisa vem galopante. Galopante. Né? Então, você tem uma vastidão de informações circulando o tempo todo. Você tem o relógio que fala com você, você tem o celular que fala com você trabalha com o notebook ou com o computador que fala com você o tempo todo. Então, esses são vilões do nosso tempo. Então, muitas vezes, eu vou fazer alguma consultoria em empresa e o que eu vejo, o que eu percebo? Fulano precisa fazer hora extra. Quando eu vou conversar com aquele colaborador, sim, eu nunca falo funcionário, porque a pessoa, ela colabora com a empresa com suas competências, habilidades e atitudes, que é o chá. Competências, habilidades e atitudes. Nós precisamos parar de chamar essa pessoa de funcionário, porque o funcionário é aquele que funciona. Não. E ele pode dar defeito, né? Ele pode uma dar máquina, defeito, né? É uma máquina. Quando, Márcio, nós entendemos que a pessoa ela tem que funcionar ou não, você está entendendo e você tem um perfil de empresa onde as pessoas sofrem muito do quê? De burnout.
síndrome do impostor. Nós temos uma alta demanda de gestão de conflitos. Por quê? Porque tem que funcionar. Já quando nós falamos de colaboradores, nós entendemos que somos um sistema, a empresa é um sistema com vários colaboradores, cada um hierarquicamente com suas funções, com suas responsabilidades e cumprindo hierarquias para ascender, porque tem um plano de carreira. Então, quando nós temos maturidade emocional, nós temos clareza da nossa função naquele sistema. Então, é na empresa, qual é a minha função? O que eu preciso produzir em qual tempo? E aí é dizer não para os vampiros do tempo. Dizer não para aquelas olhadelas no celular, escapadinhas para o WhatsApp. Então, sim, envolve muita maturidade emocional. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Inclusive, eu estava lendo essa semana que esses aplicativos, né? Não preciso citar nomes aqui, mas eles todos, né? Esses vídeos curtos, né? De 1 minuto e pouquinho, né? Que você assiste e passa, assiste outro e passa. Isso ativa no teu cérebro uma região, né? A doutora pode falar melhor, né, sobre isso, mas eu li e a matéria também não era profunda. Onde traz para você a saciedade e onde domina o teu cérebro. E você não consegue sair mais daquele fluxo, né, de passar os videozinhos. Então você entra lá, tem um que começa com T, tem um que começa com I, né? Aí você, assiste o primeiro. Assiste o segundo. Assiste o terceiro. E aquilo é insaciável. É insaciável, é incrível. Nós temos gatos, né? Nós temos 8 gatos. Então, nós amamos os gatos. Gato é perda de tempo, que hein? Vem... Não é perda de tempo. Mas a hora que eu estou olhando as redes sociais, aqueles videozinhos rápidos, e vem um de gatinho, ai, que bonitinho, compartilhar com o Márcio. Puf. Aí vem outro. Puf. Vem outro. Puf. E aí fica E aí, quando eu percebo... Tem 200 vídeos compartilhados comigo. E comigo também. Claro. Então, o que é isso? O algoritmo sabe isso. Que você se interessou por aquilo. Então, ele vai te dando o quê? Maior demanda. Se você está no seu tempo livre, então você está lá fazendo o número 2 e precisa de estímulo para relaxar para fazer o número 2, e você está assistindo esses vídeos, ok. Ok, até certo ponto, que você pode passar 1 hora lá, né? Exato, mas isso para justificar o número 2 em paz. Se você está no seu tempo ocioso, você pode se dedicar alguns minutos a isso. Por que não? Não há motivo. Afinal, relaxar faz parte, né? Não é uma questão de julgamento, de crítica, não. Não, é orientação. Então, faz parte, a gente ri, a gente se diverte, e isso é bacana. Mas... durante o momento do trabalho, isso precisa ficar, claro, tem que ficar fora do momento de trabalho. Então, não importa se você está trabalhando presencialmente numa empresa ou se você está trabalhando em home office, algumas coisas precisam ser claras. A hora que você iniciou o seu período de trabalho, e eu faço uma ressalva, né? O Márcio está trabalhando em home office desde a pandemia. Existe todo um ritual para começar o trabalho, e eu também. Então, a gente coloca uma roupa confortável, é claro que a gente está em casa, uma roupa confortável, e abrimos o expediente. Ele no espaço dele e eu no meu. Então, a partir daquele momento, nós estamos trabalhando. Às vezes, eu sou picada por aquele bichinho que vai lá e fala assim, Márcio, olha o gatinho, taranã. E às vezes ele olha para mim com aquele olhar 43 devagar, quase saindo, indo embora para mim. Por quê? Porque ele está trabalhando. Ele já não faz isso comigo porque eu estou em atendimento. E aí é particular, a porta está fechada, tal. Mas nós precisamos ter clareza que a hora que nós abrimos o expediente, o nosso papel ali é o quê? Exercer as funções que nós temos
prioridade. Então, dizer não aos vampiros do tempo, que são as redes sociais, é importante. Avise aos amigos. Então, avise a esposa, filhos, tal. Olha, eu trabalho das 8 às 18, então eu não respondo o WhatsApp nesse período, só na hora de almoço. Eu não vou olhar as redes sociais, né? Não vou curtir, não vou comentar nada nesse período, porque eu estou trabalhando. Isso é importante. Inclusive, existem setores, existem RHs, Márcio, que ficam de olho nisso. Sim. Se a pessoa, mesmo que ela não use o Wi-Fi da empresa, mas se ela fica ali curtindo, comentando postagens dos colegas, da família. Escuta, essa pessoa não está trabalhando, não está com a atenção focada. Aí, no final do dia, fala, eu preciso fazer hora extra. Ou então, eu tenho tanto trabalho que eu não consigo dar conta do trabalho. Não, isso é uma demonstração de imaturidade emocional. Essa coisa do tempo é complicada. E se você tomar cuidado com isso, né? Se você tiver esse controle, você põe fim às lamentações, né? Total. Por quê? Então, vamos lá. Vou começar a trabalhar. 8 horas. Começou a trabalhar. Trabalhe. Mas eu fico estressado. Técnica Pomodoro. Ela é fantástica. Não é a do molho. Não né? é a do molho, né? Mas ela é fantástica. Por quê? Você trabalha um período com atenção focada ali, tá? 25 minutos, atenção focada. São os 25 pomodoros. Atenção focada. Depois você se permite uma pausa. Uma pausa de 5 minutos. Levanta, faz um alongamento, toma uma água, vai ao banheiro, tal. Dá uma espiada na rede social. Pum. Passaram os 5 minutos, sente-se e foque e vá naquele trabalho novamente com a atenção focada. E isso hoje com as nossas tecnologias, no relógio, no celular, é muito fácil você contar 25 minutos ali, né? 25, ou tem gente que prefere colocar 50 e descansar 10, vamos dizer assim. Sim. É muito fácil, né? Você coloca no relógio lá 25 minutos, enquanto ele não apitar, você não sai dali. Exato. Né? Exato. Você pode usar isso para trabalho, você pode usar isso para ler um livro, você pode usar isso para se concentrar em qualquer atividade que você precise, né? Na verdade, Márcio, sim, mas eu sugiro que não. O livro, a leitura do livro, não. Não. Que esses minutos, essas pausas, sejam realmente para você se alongar, respirar. Eu, por exemplo, a cada 1 minuto para a hora cheia, o meu celular indica ali, e eu posso estar no atendimento que for, que é hora de respirar conscientemente. Então, eu estou ali, e a sessão está acontecendo e eu estou ali respirando conscientemente. Por quê? Porque eu preciso fazer isso para que eu possa controlar as minhas emoções. Sim. Então, nessas pausas, são as pausas do alongamento, são as pausas de fazer um café, que é o que você faz da maioria das vezes em casa, ou fazer um chá. É este período para você se desconectar. Isso. E depois voltar para a atenção focada. Sim. Dessa forma, o que acontece? Você relaxa o corpo e você relaxa a mente também. Então, olhar para uma janela, ver a paisagem, né? Isso tudo é importante e é uma atitude de liderança positiva em relação ao tempo, muito importante e que vale a pena ser desenvolvida. Então, ter essa clareza, olha, então essa que é a prioridade, foco, realize aquela tarefa. Quando ela terminar, faça outra. Essa história de que nós somos multitarefas é engano. Nós fazemos uma coisa por vez. E para que ela seja bem feita, precisa da nossa atenção focada. Então, isso é muito importante, a gente ter esta clareza. Uma outra atitude de liderança imprescindível e que cá entre nós, que ninguém nos ouça, só aqui, nós três e o Belchior que está aqui. As empresas falham muito nisso. E lá vem. Lá vem. Lá é vem a bomba. questão da priorização. O que é urgente? O que é importante? E o que é situacional?
Então, comece o dia com aquilo que é urgente. Então, os primeiros momentos, as primeiras horas, o que é urgente? Então, urgente é responder e-mails. Responda aos e-mails. Urgente é responder o WhatsApp da empresa. Responda. Dedique um tempo para isso. Depois, o que é urgente? Pá, fechou. Tirou da frente o que é urgente, ou seja, aquilo que é imprescindível ser decidido naquele momento. Você vai passar para aquilo que é importante. Vou fazer uma pausa aqui. Ah. Esse tema é muito, muito pertinente porque hoje em dia todo mundo interpreta que tudo é urgente. Tudo é urgente. Chegou isso aqui é prioridade 1, é urgente. Chegou isso aqui é prioridade 5, é urgente também. Chegou isso aqui é prioridade 10, também é urgente. Coloca tudo no mesmo pacote. Tudo é para agora. Mas por que isso está acontecendo? Porque existe a procrastinação e sim. baixa produtividade. Perfeitamente. E por que existe baixa produtividade? Exatamente pelo que a gente acabou de falar. As pessoas não estão focadas no fazer as suas atividades. Elas vão para as redes sociais, elas vão para cá, elas vão conversar, vão falar da fofoca. Não. Quando você tem foco e foco na sua responsabilidade, olha, você está trocando as suas competências, habilidades e atividades por uma remuneração financeira. Faça valer essa remuneração. Faça o seu melhor. Mas não faça o seu melhor só para aparecer para a sua supervisão, gerência, chefe, ou seja lá o que for. Não, faça o seu melhor porque é você, é a sua profissão, é a sua carreira, é você que está em ação. Então, separe isso. Ah, chegou a urgência 1, Márcio, como você está falando. Ah, isso aqui é urgente, isso aqui é urgente. Ok. Qual é a lista de prioridade para a entrega? Perfeito. Você fazer essa pergunta para quem está te trazendo as demandas é importante. E aí você anota, então essa demanda 1 é para agora. Olha, eu estou realizando, vai demorar umas 2 horas, certo? Essa demanda 2. Pode ser depois disso, ok. Essa demanda 3, ok. A partir da demanda 4, não posso Só amanhã. Entregue hoje. Fica para amanhã. Então, amanhã... mas não pode. Elas entram como o quê? Urgentes. Isso. Elas entram como urgentes. Então, você, naquele dia, pela manhã, não vai só responder os e-mails e responder o WhatsApp. Você vai fazer uma lista de urgências. Primeiro, e-mail. Segundo, WhatsApp. Terceiro, finalizar aquela tarefa. No horário de trabalho. A menos que a empresa tenha um banco de horas que você ganhe para ficar mais tempo para realizar aquela demanda. Mas que isso não se torne uma rotina. Porque se você transformar isso em rotina, você está depondo contra a sua saúde física e mental. Isso é verdade. E a hora que você estiver doente, não são todas as empresas que têm respeito e empatia pela sua dor. Você simplesmente é eliminado do sistema. Então, atenção para isso. Então, primeiro aquilo que é urgente, depois aquilo que é importante, depois, por último, o que é situacional. E o que é isso, situacional? Eu posso terminar hoje ou eu posso terminar amanhã. Então, eu posso adiantar essas atividades hoje, mais no final do dia, mais tranquilo. E aí, uma atividade que é muito importante, você já no final do dia, antes de fechar o expediente, elencar as 3 prioridades do dia seguinte. Perfeito. As 3 urgências do dia seguinte. Para saber como o dia começa no dia seguinte. Exatamente, como o dia seguinte vai começar. E aí o seu cérebro aprende isso. E isso vai sair daqui e vai ficar ali, anotado, agendado. Ele não vai precisar ficar se preocupando com isso na hora que você for dormir, por exemplo. Então, isso é muito importante. Uma outra questão que é muito importante e que as empresas também falham bastante, que você pode começar a ser o diferencial nisso, horário das reuniões, horário das atividades online.
Reuniões de trabalho precisam ser objetivas, claras. Então, quando você convoca uma reunião de trabalho, escreva os objetivos da reunião. Qual é a pauta da reunião? Então, qual é a pauta? Olha, atividade 1, atividade 2, delegar 3, 4. Pronto. Tempo da reunião: 20 minutos. É um tempo excelente para você delegar atividades. 20 minutos. Ah, mas pode um pouquinho mais, 40 minutos. Não ultrapassar 50 minutos. Porque se ultrapassa 50 minutos, você já está falando mais do mesmo. E diminuindo a produtividade, porque a pessoa, ao invés de estar executando, está ali, né, naquele blá, 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 blá. E aí já acontece dispersões, né? Ou seja, as pessoas já começam a olhar o celular, começam Exato. a conversar paralela, né? Paralelamente, vem as piadinhas. Isso não é o momento, né? Então, reuniões claras, objetivas, com pautas muito específicas, 50 minutos no máximo de reunião. Isso não só nas reuniões presenciais, como também nas reuniões online. Sim. É muito importante que a gente tenha essa clareza também. E as reuniões online, as pessoas também têm... todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né? Isso. E os sistemas, né, eles são projetados para que quando alguém está falando, o microfone dos outros, o som é abaixado, né, o volume é abaixado. Então, quando um começa a falar e o outro começa a falar em seguida, esse outro provavelmente não vai ser escutado, né? Vai criar uma guerra ali entre os dois microfones, né? O software faz isso. E nenhum dos dois, provavelmente nenhum dos dois será escutado por nenhum outro participante da reunião. Então, isso também é muito importante, né, de entender como os sistemas funcionam, né? Então, acho que fica essa dica também para reuniões online. Isso, importante. E uma outra coisa: câmeras abertas. Porque quando você está com a câmera aberta numa reunião, você faz a leitura corporal das pessoas que estão na reunião. Então, você consegue perceber pela expressão facial delas se elas estão entendendo, se elas estão fechando com você, questionando ou se estão desatentas. Então, as câmeras devem estar abertas. Ah, mas eu estou trabalhando em home office. Escuta, bota Tô de uma pijama. camiseta. Tudo bem, bota uma camiseta. Você está em horário de trabalho. Você tem que estar muito feliz de estar trabalhando em home office. Não teve trânsito, não teve gasto, Isso não é teve verdade. nada. Então, o mínimo que pode acontecer é você estar pelo menos da cintura para cima composta. Uma roupinha básica. Só para aparecer, para fazer aquela reunião, feito, acabou. Isso é imprescindível. E agora, como neurocientista, eu quero te falar uma outra atitude, na verdade, duas, muito importantes, atitudes de liderança, focadas na sua saúde. É horário de almoço. Você está, portanto, na sua hora de descanso. Respeite-se. Entendeu bem? Para outra câmera, respeite-se. Saia, converse coisas amenas, nada de trabalho. Se você está acostumado a sair da empresa e ir pelo lado direito da calçada, vá pelo lado esquerdo. Se você sempre vai no mesmo restaurante porque é mais perto, é mais conveniente, sente-se em outras mesas, em outra posição. Converse com pessoas, outros assuntos. O cinema, uma série, um livro que você esteja lendo. A hora que você iniciar a alimentação, o levantamento de garfo, 20 minutos, o seu cérebro precisa, no mínimo, de mastigação para ele entender que você está se alimentando, que você está cuidando do seu corpo físico. Portanto, se nesse período você fica falando de trabalho ao mesmo tempo, decidindo, ou fazendo aquele levantamento, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Automático. automático, você não estará saciado, não terá uma boa digestão, o seu período da tarde vai ser enfadonho. Que é o que acontece muito, né? Muito, Muito. muito. E aquela coisa, as pessoas acham que é uma hora de almoço. Não. É o período do descanso dedicado ao almoço. Então, se você almoça em 20 minutos, 30, use esse tempo seguinte, além da escovação de dentes, sim, vai olhar a rede social, conversa com a esposa, com o marido, com o namorado, com o filho. Leia um capítulo de um livro. Pois é. Aí entra. Sim. Leia um capítulo de um livro. Se tem jardim na empresa, vai lá, senta perto da árvore, dá uma respirada. Este é o momento. Acabou, voltou, vamos lá, Pomodoro, pá, 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 pá. Aí Trabalho. foca outra vez. Exato. Não pode fazer, doutora, como a gente vê em filmes americanos, que o americano vai ali, traz um hambúrguer e come ali, cai todo o ketchup mostarda em cima do teclado e continua trabalhando? Poder pode. Não deve. Não deve. É. A gente, quem não fez? Não, sim. Quem nunca? Quem nunca? Atire a primeira pedra. Ah, pronto, ia, músicas. né? Quem nunca? Mas não é saudável. Não é saudável. É importante nós termos esta pausa para o nosso cérebro, independentemente de idade. E uma outra, que eu falei que dividi em duas, né? Fechou o expediente. Como a gente brinca lá em casa, fechou a lojinha. É, fechou a lojinha. Fechou a lojinha. A partir dali, é a sua vida que precisa de atenção. São seus relacionamentos que precisam de atenção. Se você tem filhos, humanos ou pets, eles precisam da sua atenção. Passear com eles, conversar com eles, saber sua história. O relacionamento também. A gente está em casa todos os dias, o dia inteiro, ele trabalhando no espaço dele ou no meu. Mas quando acaba, a gente precisa conversar coisas da casa. Sim, é a vida que continua, A né? vida, ela está ali fluindo sobre nós mesmos, sobre os gatos, sobre tudo, os planos que a gente tem, os problemas do trabalho. Sim, Homens, meninos, falar dos problemas do seu trabalho não significa fraqueza. É partilha. A mulher tem uma outra visão, um outro olhar sobre a situação. Meninas, falar sobre o nosso dia a dia para o parceiro, para o companheiro, para a companheira, não importa quem você escolheu. É importante para que o outro, a outra pessoa, entenda o seu momento, a sua dor. Então, às vezes, a gente chega em casa meio triste, mal-humorado, irritado, e às vezes joga para o filho, joga para o parceiro. Não é isso, porque não é dele. Você só está fazendo o outro de piniquinho. Na verdade, quando você conversa sobre o que está acontecendo, o outro pode dar uma palavra de conforto, de orientação. é o Né, famoso outra visão, né? Márcio? Outra visão. Outra visão. E o partilhar, né? Você pode ter muitas ideias, né? Ou ideias que são incríveis e você não estava vendo saída num momento, ou você não estava vendo saída para aquela situação, para aquele problema. Então, conversar, você descobre a solução contando o caso, né? Oh, Ah, então, isso aqui, tal, tá assim, assim, assado. Ó, vou fazer isto, né? Exato, Então, exato. você não precisa nem ter... Você pode contar, partilhar. Às vezes vem uma ideia boa, mas às vezes não precisa vir nenhuma ideia. A pessoa fica de boca fechada e você fala, putz, eu posso fazer isso. E às vezes, quando o Márcio vai me contar alguma coisa, eu falo assim, e você? Aí ele fala, e a pessoa? Ele fala, eu falo, Pronto. e você? Aí ele fala, eu falo, e a pessoa? Até Ele irritar. fala, aí ele fala, E ao mesmo tempo ele fala, pois é. É isso. É isso. Né? Você tem um insight. É Isso é verdade. importante. Na verdade, você revive a cena, né? Cronologicamente, você vai reviver a cena e ali você pode ter uma ideia que você não teve naquele momento, porque estava tenso, estava, né? E esta, que eu vou dizer agora, é a cerejinha.
Nós não temos mais despertadores no nosso quarto. O seu também? Conta a verdade. Escreve nos comentários. Quem Você tem desperta? despertador? Aquele... Ah, não, Ó, despertador tem aquele... não. Nós não temos mais. O que é que nós temos? O aparelho celular. Mas, para que o seu cérebro descanse, para que você tenha um sono de qualidade, Qualidade. aqui vai uma sugestão que é mais cara do que um diamante cor-de-rosa. Desconecte. Zero internet. Zero redes sociais. Modo avião. A hora que você for se preparar para dormir, modo avião. Porque você não tem a obrigação de estar presente em todos os lugares, a todos os momentos, respondendo todas as mensagens para ninguém 24 horas do seu dia. Ponto. O outro que sossegue com a ansiedade dele. Na verdade, eu até digo, põe lá no WhatsApp que você não quer que ninguém tá saiba off, que né? você está online. Pronto, já começa aí. Vai ter os 2 vezinhos, a pessoa sabe que a mensagem chegou, mas não sabe quando você viu. Isso é ótimo. Porque tira de você a obrigação de responder assim que o outro mandou a mensagem. As pessoas não conseguem esperar 5 minutos, Não, né? não. Às vezes você tá falando, você falou alguma coisa, a pessoa te mandou uma pergunta e fica ali, né? Passou 15 segundos, ele Manda não aquele respondeu. emojizinho de... E aí? É. 15 segundos e você não respondeu. Gente, 15 segundos, a pessoa tá no banheiro, foi beber água, né? Tá no trânsito. Mas é aquilo que você falou da urgência. A urgência 1, a urgência tudo é 2, urgente, né? tudo é Então, aquilo tudo lá. é para ontem. Não, nada disso. Não vem com essa história de controlar o tempo, de guerrear com o tempo. Não é assim que as coisas funcionam. Então, modo avião. Para sossegar Para mesmo. sossegar. Só deixa ali o despertador. E quando o despertador tocar, acorde. Não espere os 5 minutinhos, 3 minutinhos. Não posso ficar pondo soneca? Não, sem sonequinha. Sem sonequinha? Sem sonequinha. Despertou, levante-se. E ocupe esse seu tempo com qualidade. Vai fazer uma atividade física, vai orar, vai meditar, vai fazer uma leitura. Aquilo que... Ou então, um bom de jejum, que é importante também ser feito. Se você está aqui, é porque está fazendo sentido para a sua vida. Então, use a técnica do passe adiante. Compartilhe este vídeo com alguém que também pode ser que faça sentido para outra pessoa. E nesse ir além, eu vou até hoje usar um pouquinho aqui o meu rascunho, né? Ir além é estar acima da média, além da média. É você acreditar que não há batalha mais inútil do que aquela que você luta contra o tempo. Não tem luta contra o tempo. Dê a mão ao tempo. Faça dele o seu melhor amigo. Caminhe lado a lado. Quando a gente acumula tarefa para não perder tempo, quando a gente fala, não, eu sou aquilo que nós falamos, o bombril, né? 1001 utilidades, você está se iludindo, multitarefa, você está se iludindo. E a ilusão aliena, tira você da inteligência emocional. Não há nada que possa acelerar o seu tempo, parar ou reverter. Ele flui, simplesmente flui. E nós devemos fluir com ele. Agora eu olho aqui e eu vejo ali, os segundos correndo, os minutos correndo. Tá tudo bem. Não tem como eu parar esse tempo. Não tem como eu falar assim, ei, segundo, não, já passou. Já passou, já é passado. O passado, o nome diz, está passado. Foi. Eu não tenho poder sobre ele. Mas o presente eu tenho. Porque é agora que eu construo a mentalidade, que foi o podcast 1. Exato. É agora que eu decido ousar, TBC, tirar a bunda da cadeira e fazer
algo, fazer diferente. É agora que eu posso dar um passo além na minha jornada, na minha escalada. Então, que momento é o melhor? Agora. Que lugar é o melhor? Agora. Quais são as melhores pessoas? As que você tem ao seu lado neste momento. E eu fecho com um poeta francês, eu adoro poesia, né? Alphonse de Lamartine, que viveu de 1790 a 1869, e ele nos diz: o homem não tem porto, o tempo não tem margem. Ele corre e nós passamos. É isso aí. Eu desejo que você fique em harmonia com o Criador, que você faça a sua prática da semana. Diga não, se organize, priorize e você verá a qualidade de vida acontecendo. E aí o nosso brinde. Vem para o topo com a gente. A gente te espera no próximo podcast. Tchim, tchim.